Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa de hoje, que é uma entrevista com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Djalma Pinto. A nossa conversa é sobre uma discussão que está acontecendo agora, nesses últimos dias, na Câmara dos Deputados, sobre alterações na legislação eleitoral para vigir já no próximo ano. E, como diz a Constituição da República, toda lei eleitoral só poderá ter vigência um ano após a sua publicação. Como a eleição do próximo ano será no dia 6 de outubro, as mudanças que vierem a acontecer terão que estar aprovadas até o próximo dia 5 de outubro deste ano. A entrevista com o jurista especialista em direito eleitoral, Djalma Pinto, é muito esclarecedora com relação a alguns pontos que estão sendo discutidos por deputados federais brasileiros no momento. Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista e do blog do Edson Silva, nós estamos começando agora uma entrevista com o Dr. Djalma Pinto. O Dr. Djalma Pinto é um dos especialistas em direito eleitoral reconhecido no Brasil inteiro. E, neste momento, a Câmara dos Deputados iniciou uma discussão sobre mudanças na legislação eleitoral, que eles chamam de uma mini-reforma, para que tenha vigência já nas eleições do próximo ano, nas eleições municipais de 2024. Só que para esta mudança realmente, ou essas mudanças acontecerem lá em 2024, o Congresso Nacional vai ter que aprová-las até o dia 5 de outubro deste ano. Quer dizer, daqui pouco mais de um mês. E as discussões estão ocorrendo agora na Câmara. Essa matéria, qualquer mudança que acontecer, terá que ser votada na Câmara e depois no Senado Federal. Doutor Djalma, muito obrigado pela sua disposição de nos conceder essa entrevista. E eu pergunto ao senhor, nós estamos precisando de alguma alteração na legislação eleitoral para o pleito de 2024? Edson, uma alegria voltar a participar do seu programa. Você é um jornalista conceituado, larga experiência na imprensa cearense. Olha, a prova de que nós estamos precisando de uma mudança na legislação, de um aprimoramento, é que o Código Eleitoral, o novo Código Eleitoral, foi votado pela Câmara em 2022. Ele está no Senado aguardando manifestação da segunda casa, da Casa Revisora, há mais de um ano. E, infelizmente, por razões inexplicáveis, esse código não foi votado. E esse episódio deplorável do dia 8 de janeiro de 2023, com aquelas cenas absolutamente inadmissíveis, que envergonham a cidadania contemporânea, tudo isso decorre da não votação do Código Eleitoral, do novo Código Eleitoral, cujo artigo 342, só para você ter uma ideia, primeiro ponto, o artigo 2º lá do novo Código Eleitoral, ele diz o seguinte: princípios que regem o direito eleitoral e o processo eleitoral. Independência, transparência, lisura, segurança e auditabilidade do sistema e métodos de votação. Artigo 342. É garantido aos partidos políticos e às demais pessoas e entidades indicadas nesta lei o direito de fiscalização e audiência contínua e auditoria contínua e perene nos códigos-fontes. Nos códigos-fontes, veja bem, isso, o novo Código Eleitoral, softwares e nos sistemas eletrônicos de biometria
de votação, de apuração, de totalização de votos. Aí o artigo 343, ele enumera as entidades fiscalizadoras desse código-fonte, que foi a razão, em última análise, de todos esses episódios deploráveis ocorridos no dia 8 de janeiro. As entidades são partidos políticos e coligações, Ministério Público Federal, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Forças Armadas, Ordem dos Advogados do Brasil, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos, com notória atuação na defesa da democracia ou na fiscalização e transparência eleitoral e da gestão pública. Portanto, Edson, se esse código tivesse em vigor, como a Câmara sugeriu ou aprovou, jamais nós teríamos esses episódios deploráveis. Portanto, na minha avaliação, a primeira coisa que esses deputados que estão se debruçando sobre essa alteração na legislação eleitoral devem fazer é inserir na norma que está sendo votada esse dispositivo da lei, do novo Código Eleitoral que foi aprovado já pela Câmara Federal. Outro ponto que também mereceria uma análise é o problema das pesquisas eleitorais, porque, como se sabe, os institutos de pesquisas interferem no resultado das eleições, erram assintosamente, muitas vezes, prejudicam os candidatos e não assumem responsabilidade nenhuma, embora exerçam uma atividade de risco, e toda empresa que exerce atividade de risco tem a obrigação objetiva de reparar os danos causados aos prejudicados, independentemente de comprovação de culpa. Essa norma está no artigo 927, parágrafo 1º, parágrafo único do Código Civil. Então, são temas que realmente impactam as eleições brasileiras neste século XXI e que precisam de uma normatização para nós termos mais tranquilidade na nossa alternância do poder. Sem falar, isso aí é para posterior análise, para submeter a sua avaliação, que é uma análise histórica, que a sociedade brasileira não pode deixar de se debruçar sobre esse tema, é exatamente esse problema da impressão do voto nas eleições brasileiras, que está exigido desde 1995. O senhor é a favor da impressão do voto? Edson, eu não sou a favor. Eu sou apenas um estudioso da matéria e eu quero apresentar para você esse livro. Quer que a lei seja cumprida. Que a lei seja cumprida. Por quê? Eu vou mostrar para você um livro aqui do Paulo, o autor do livro é o doutor Paulo César Bering Camarão. O nome do livro, O Voto Informatizado, Legitimidade Democrática. Esse cidadão, esse físico, esse altamente qualificado, profissional, ele era o chefe do setor de informática do Tribunal Superior Eleitoral, quando foi elaborado o programa que resultou na impressão do voto, no voto eletrônico do Brasil. Houve um estudo muito grande por parte do Tribunal Superior Eleitoral, com vários profissionais altamente qualificados, convocados pela Corte, para elaboração do sistema e para a normatização, exigindo o uso do sistema eletrônico nas eleições brasileiras. Então, o tribunal se reuniu com seus profissionais, várias reuniões, e o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um anteprojeto de lei que foi encaminhado ao Parlamento brasileiro para que fosse autorizada a a utilização da urna eletrônica nas votações brasileiras. Isso foi feito em 1995. Então, o Tribunal Superior Eleitoral encaminhou ao Congresso
essa minuta do anteprojeto de lei, que foi aprovado e que se transformou na Lei 9.100, do dia 29 de setembro de 1995. Essa lei, com base no que o TSE sugeriu, ela continha no artigo 18, parágrafo 7º, a exigência da impressão do voto, para garantir a recontagem, para garantir as auditorias que fossem necessárias, preservando a lisura do processo eleitoral. E foi dito, inclusive, está escrito no livro, esse cidadão foi o chefe do setor de informática do TSE, portanto, testemunho ocular da história, e foi exigida essa impressão do voto, inclusive, como meio de convencer o parlamento brasileiro de que aquele sistema seria o mais adequado para banir-se as fraudes que eram recorrentes no sistema eleitoral passado. Então, não é a pessoa querer ou não ser, é o legislador, enquanto representante do povo, sob a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, inseriu a obrigatoriedade da impressão do voto na lei que introduziu o sistema eletrônico de votação no Brasil. Posteriormente, uma lei de 2002 ratificou esse entendimento. Em 2003, sob o fundamento de que havia uma despesa muito grande, houve uma lei revogando essa necessidade da impressão do voto. Posteriormente, os representantes do povo, no exercício da soberania popular, voltaram a elaborar outra norma, em 2009, exigindo a impressão do voto. Em 2015, nova norma exigindo a impressão do voto. E, em 2018, no dia 1º de março, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução 23.521, regulamentando a impressão do voto no Brasil. Inclusive, a Corte Superior Eleitoral iniciou um processo de licitação para a compra das impressoras que implementariam aquilo que era uma exigência do legislador e que foi chancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral com uma resolução subscrita por todos os seus integrantes, entre os quais os mais ilustres eram os ministros do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux presidindo, e o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, só depois, essa resolução foi feita em março, em junho de 2018, o Supremo Tribunal Federal deliberou que a impressão do voto era inconstitucional por comprometer o seu segredo, por comprometer o sigilo do voto. Posteriormente, o parlamento patrocinou uma emenda constitucional, a emenda constitucional 135. Essa emenda constitucional não atingiu o quórum qualificadíssimo de 3/5, mas ela foi aprovada pela maioria da Câmara, onde ela foi apreciada. Não prosseguiu porque não atingiu o quórum exigido pela Constituição. Mas tem uma particularidade ainda aí. A maioria dos deputados que votou nessa emenda constitucional também se manifestou pela necessidade da impressão do voto. Então, o que é que nós temos, Edson? Nós temos a legislação feita, as leis feitas. São 4 leis e essa emenda constitucional que a maioria também se manifestou, e não é caso de emenda constitucional, por quê? Porque a impressão do voto efetivamente não compromete o seu segredo. E se fosse comprometedora do seu segredo, essa emenda constitucional nem poderia ser examinada, nem ter tramitação na Câmara. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, proíbe a emenda constitucional que comprometa o segredo do voto. Doutor Djalma, depois desse relato que o senhor faz aí sobre a impressão do voto, mais convencido eu fico de que a justiça eleitoral, sendo uma justiça emprestada como não tem uma jurisprudência que garanta uma segurança jurídica aos
cidadãos brasileiros, né? Porque o próprio tribunal decide fazer uma coisa e amanhã ele esquece de fazer essa coisa, desconhece a sua própria jurisprudência, porque os ministros de hoje não são os mesmos ministros de ontem, né? Passam lá 2 anos ou até 4 anos e os que vêm mudam a jurisprudência e estabelecem uma nova jurisprudência. Mas isso é uma outra discussão. Pergunta ao senhor, é verdade que a sociedade está sempre em evolução, nós estamos sempre evoluindo, mas a legislação eleitoral necessita realmente de mudança, sim, de uma eleição para outra, se bem que agora, ultimamente, nós não temos essas mudanças a cada eleição, mudanças bruscas, né, como tínhamos antigamente. Mas, vez por outra, nós estamos fazendo mudanças, como essa que estão querendo fazer agora. Nós estamos precisando de mudança na legislação eleitoral de hoje? Olha, Edson Silva, você colocou um ponto que é relevante. A justiça eleitoral ela é muito importante na vida política brasileira. A justiça eleitoral surgiu em 1932 como uma reação àquelas fraudes que eram marcantes no processo eleitoral, em que o cidadão era eleito e depois ele era alijado numa análise na hora de tomar posse em Brasília. Havia uma comissão de verificação e essa comissão destituía ou tornava inelegível aquele que tinha sido eleito pelo povo. Isso motivou, inclusive, a Revolução de 1930, que produziu como efeito o Código Eleitoral de 32 e a criação da Justiça Eleitoral, embora também a Justiça Eleitoral tenha sido extinta em 1937 pelo mesmo ditador que implantou a Justiça Eleitoral após a sua chegada ao poder com a Revolução de 1930, que foi o Getúlio Vargas. Mas a nossa legislação, ela tem, de certa forma, evoluído, como você colocou bem, porque existe uma lei geral das eleições, a Lei 9504 de 1997, que ela, de certa forma, acabou com aquela histórica constatação de que em cada eleição se elaborava uma norma. A estabilidade longeva que nós temos na área do eleitoral, né? A 96. Correto. Então, houve uma evolução com essa Lei 9504. Mas como a sociedade é muito dinâmica, e por outro lado, nós não temos ainda uma cultura partidária, uma cultura de cidadania que nos permita ter essa tranquilidade de que o cidadão, por exemplo, que é eleito por um partido, ele vai permanecer naquela agremiação, cumprindo as suas promessas de campanha e cumprindo o ideário do partido pelo qual ele foi eleito. Nós temos ainda que evoluir muito, nós temos um déficit de cidadania muito grande, e isso reclama ou exige um aprimoramento com muita frequência da nossa legislação. Mas é muito importante destacar que a Justiça Eleitoral tem um papel muito relevante na história política do Brasil. A partir da sua criação em 1932 e depois da sua solidificação na Constituição de 1934 e nos anos posteriores, após o seu retorno à institucionalidade, ela tem contribuído muito para a garantia da lisura e da normalidade do processo eleitoral. Os nossos legisladores, na verdade, precisam realmente ter a consciência de que a legislação tem que abordar todos os pontos que sejam essenciais, por exemplo, para inibir a compra de voto, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, enfim, para que o cidadão que saia do seio da sociedade para representá-la, realmente ele contenha, ele exprima a legitimidade pela lisura da sua conduta durante todo o transcorrer do processo eleitoral. Na minha avaliação, este é o grande desafio para a sociedade contemporânea, encaminhar para o parlamento pessoas efetivamente comprometidas com a realização do bem comum. Por isso que nós temos, em última análise, nem tanto a legislação, nós temos que formar as pessoas, trabalhar a partir da escola do ensino fundamental, das universidades, enfim, de toda a sociedade, para preparar ou para sedimentar o espírito republicano, que se resume em exercer o poder pensando sempre no melhor para a sociedade e jamais para a satisfação do seu interesse pessoal. Doutor Djalma, infelizmente aí
nós temos que lembrar de Ulisses Guimarães. Eu digo infelizmente, no ponto a que eu vou tocar, porque ele, na verdade, foi um dos grandes políticos nacionais. O Brasil deve muito a Ulisses Guimarães. Mas o doutor Ulisses Guimarães dizia, quando se perguntava sobre a qualidade da nossa representação parlamentar, questionando essa qualidade, a qualificação dos nossos parlamentares, ele sempre dizia que a pior legislatura é a próxima. Quer dizer, os legisladores que virão serão piores do que os atuais, infelizmente. Mas eu pergunto ao senhor, uma das discussões que estão aí na Berlinda, nesse momento de que se discute uma mini-reforma eleitoral, é a questão da divisão das sobras eleitorais. Eu queria pedir ao senhor para dar uma explicaçãozinha sobre isso e dizer o que é que isso, em que isso pode dificultar. Edson, é o seguinte, as sobras eleitorais, elas são o resultado das vagas que não foram ocupadas pelos partidos com base no coeficiente eleitoral e partidário. Você encontra o coeficiente eleitoral, a partir daí encontra o coeficiente partidário, que é o número de pessoas, de filiados que integrarão o parlamento, que serão nomeados. A partir desse número de chegada dessas vagas, preenchidas dessas vagas, aí você vai, então, fazer o processo de apuração das sobras, a partir do cálculo aritmético que é feito pela Justiça Eleitoral, para saber quantos filiados cada partido pode indicar a partir daqueles números que foram estabelecidos por aqueles que ficaram preenchendo as suas vagas com base no quociente partidário. Então, esse critério é um critério que precisa ser realmente avaliado. Por quê? Por exemplo, no Ceará, a ex-deputada, ex-vereadora Rosa da Fonseca chegou a ser a mais votada em uma das eleições e não pôde ter acesso ao parlamento porque o seu partido não atingiu o quociente eleitoral. Existem vários casos pelo Brasil afora em que as pessoas são alijadas sendo a mais votada na Câmara Estadual ou na Câmara de Vereadores, e porque o partido não atingiu o quociente eleitoral, aí ele vai ceder o seu lugar na condição de mais votado para um cidadão que teve uma votação inexpressiva, mas porque ele vai ser beneficiado pela sobra em função dos votos dados a outros parlamentares que foram aquinhoados com uma quantidade de aceitação popular, de tal forma que esse que teve muito voto vai eleger aquele que não teria a menor condição de integrar a representação popular. Já houve uma evolução dizendo que a pessoa tem que ter pelo menos 10% dos votos correspondentes a 10% do coeficiente eleitoral. Eu acredito que essa mudança, para dar mais legitimidade aos representados, nesse ponto pode ser aprimorado. Você pode, por exemplo, abrir uma exceção para que aquelas pessoas que têm uma votação expressiva acima daqueles que seriam indicados pelas sobras, que elas tenham acesso no parlamento, assegurando realmente uma legitimidade. O que é a legitimidade? É o aval, é a anuência do povo para com aqueles que foram escolhidos para a sua representação. Aí você traz, por outro lado, como você é um cara muito inteligente, essa lembrança do Ulisses Guimarães de que cada representação é pior do que a anterior. Aí esse é um ponto muito relevante que nós temos que debater na nossa sociedade. Os nossos representantes, eles não caem do céu de paraquedas, não vêm do inferno, não vêm de canto nenhum. Eles são ungidos, são retirados para exercer o poder do seio da nossa sociedade. O que é que está faltando? A sociedade está preparada, né?
a educação para a cidadania que está prevista lá no artigo 205 da Constituição. Esse é um grande desafio que todos os segmentos da sociedade, a universidade, a escola do ensino fundamental, órgãos de imprensa, todos devemos buscar a conscientização de cada cidadão de que o poder é um instrumento para servir a sociedade e não servir o seu interesse pessoal. Com isso, nós poderemos aprimorar essa representação e colocar como coisa do passado essa assertiva do saudoso Ulisses Guimarães. Doutor Djalma, nós estamos aqui já chegando no final do programa. Lamentavelmente, porque é uma conversa muito boa, o senhor tem muito boas informações e é o nome ideal no Brasil para falar exatamente sobre essas coisas. Por isso eu tenho o privilégio aqui, eu acho que aqui estamos com o privilégio de entrevistá-lo. No começo do programa, o senhor falou sobre pesquisas eleitorais. E quase todas as eleições se discute essa história das pesquisas eleitorais. E vem à baila a história da liberdade de imprensa, de informação, o livre exercício do comércio, né? Porque isso aqui é uma empresa, existem empresas só para fazerem pesquisas, né? Então tem essas limitações. O senhor não acha que limitar as pesquisas é tolher a liberdade de imprensa, de comunicação, de informação? Olha, essa matéria aí foi examinada pelo TSE. A Lei 9504, ela proibiu a divulgação de pesquisas 15 dias antes da eleição. Eu não vou afrontar a liberdade de expressão. Qualquer pessoa que exerce uma atividade que possa causar dano a terceiro, essa pessoa deve ter toda a cautela para evitar esse prejuízo. Você sabe que a pesquisa, ela é feita com todo rigor científico, 95% das vezes ela vai coincidir com, vai ser exata dentro da margem de erro. Por se tratar de uma atividade que trabalha com a área, com o improviso, com o imprevisto, existe essa previsão na ciência para uma margem de erro, para mais ou para menos a ser fixada pelo realizador da pesquisa. O que não pode acontecer, o que é inadmissível pela ciência, por todos os estudiosos da matéria, é você causar, por exemplo, um dano ao candidato, apresentando uma pesquisa, dando o candidato, por exemplo, 10% atrás do seu adversário, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais ou 3 pontos percentuais para mais ou para menos, abertas as urnas no dia seguinte à realização da pesquisa, sem que nenhum fato social relevante ou fato inusitado tenha ocorrido para alterar a intenção de voto dos eleitores, a pesquisa se apresenta completamente errada, uma vez que a diferença é de apenas 2 pontos percentuais entre o primeiro e o segundo colocado. Ou seja, o candidato foi prejudicado por um erro matematicamente comprovado pelo Instituto de Pesquisa. Então, aí não é mais a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela deve ser exercida. Agora, com a cautela para que o rigor na realização dos trabalhos, da coleta de campo, da data. Você tem, por exemplo, aqui no caso do Ceará, o caso do Heitor Freire, que foi Heitor Ferre, a pesquisa apresenta os dias da sua realização como sendo um dia tal, quando posteriormente confessa que os dias são diferentes. O número de entrevistados seria um, quando apresentado depois já indica outro número. Apresenta para a Justiça Eleitoral um número, depois diz que esse número não é o número exato dos entrevistados, é outro número. Isso representa um desgaste muito grande, compromete a credibilidade da pesquisa e causa um dano irreparável para o candidato. Qual é o candidato? Realmente irreparável, porque o candidato não vai... os votos dele não vão ser revistos, né? Doutor Djalma, muito obrigado pela entrevista que o senhor acaba de nos conceder. Sucesso aí no seu trabalho, que tenha muita prosperidade. Obrigado, doutor Djalma. Um abraço, Edson. Parabéns aí pela sua vibração, cada dia mais eficiente e brilhante.
Agradecemos a todos pela audiência do nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.